Mas eu concordo com você, acho que a gente está num momento complicado. O pessoal que já está soltando foguetinhos aí, eu acho que se Ah, o pessoal anteciparam tá um pouco. viajando, cara. O pessoal tá viajando demais. Eu não, eu, O pessoal não entendeu o que está acontecendo. O pessoal não entendeu que a pancada vem quando acaba o dinheiro da galera que está sendo demitida. Isso leva um tempo, cara. sim, sim, sim. E a gente não está vendo isso nos Estados Unidos ainda, o desemprego não começou a subir Não. ainda. É. Essa semana a gente teve uma alteração grande na dinâmica, né, dos juros, na expectativa de juros mesmo. O Uhum. mercado estava consolidado que na sequência de altas que ia acontecer, já estava até dezembro, né, estava tudo consolidado. E a semana passada, depois da reunião do Fed e a divulgação ali dos dados, a entrevista com o Powell, o mercado deu uma estressada, subiu os juros, né, de todas as curvas, a curva que está invertida ainda. E a gente viu ali uma mudança bastante grande não, mas mais uma alta de juros que não estava na previsão, né, não estava na expectativa, e já alongou mais um mês lá o início da queda dos juros. E na minha opinião, acredito que deve ser mais ou menos o que você acredita também, para a gente ver bull market mesmo, a gente precisa da sinalização de que o Fed vai começar a baixar juros de novo. Pelo menos historicamente foi assim que aconteceu, né? Exato. Sim. E É a gente exatamente o que aconteceu. não é o que a gente está vendo agora e as coisas estão piorando. E a minha expectativa está como a sua. Acho que não dá para imaginar que a gente já tenha virado para a tendência de alta, né, para o bull market aí, Sim. né? Sim. Cara, eu acho que o pessoal tá muito ejaculador precoce. Eu ainda acredito que a gente ainda vai ter alta no curtíssimo prazo. Também não Mas duvido. ali a pedrada de março para abril vai acontecer. Eu acho que vai abril vai dar uma descascada boa, porque deve ser o primeiro resultado do PIB do primeiro trimestre americano. E ali que eu acho que vai começar a surgir os primeiros sinais de impacto mesmo do PIB. E Sim. ali é um potencial de momento que o Fed chega e fale, ó, nós estamos em recessão. Porque eu acho que quando confirmar a recessão, a maioria da... o que sustenta a alta hoje? Como é que um investidor americano médio investe? Tu já pesquisou sobre isso, Marcelão? Sobre o quê? Desculpa. O Marcelo do Amor, Marcelov. É que eu tô vendo um monte de coraçãozinho aqui, eu achei massa. Ah, tá. Daí eu lembrei do Marcelov. É, a pergunta que eu fiz assim, como é que tu acha que, tipo assim, a gente sabe que a maioria dos americanos investe no mercado financeiro, Sim, sim, no sim. mercado de ações. Mas como eles fazem esse investimento? Tu sabe? Cara, a maioria deles por fundos de pensão, né? Eles utilizam os fundos de pensão que são Isso, assim, tem um volume financeiro gigantesco, e os fundos de pensão têm uma série de regras, inclusive até por isso. isso que eles até hoje não investiram em cripto, né? Um mercado que a gente quer a gente queria que viesse o ETF do Spot nos Estados Unidos justamente para esses caras poderem entrar no mercado junto, né? Isso. Então é o seguinte, eles fazem através de investimentos em fundos. Então o banco americano lá, ele detém muito capital porque eles oferecem fundos de investimento que é vinculado a ações. Assim como no Brasil, quando você entra numa corretora, que nem tipo assim, a EasyVest lá do Nubank, ou a XP, eles Sim, vão ter várias opções de fundos de investimento que você pode aportar junto com várias pessoas a especulação de uma alta de um ativo. Então a liquidez deles está concentrada, a liquidez da maior parte dos investidores americanos está concentrada na mão de poucas instituições e fundos de investimento. sim. Então, essa liquidez concentrada eu chamo de smart money, ou dinheiro inteligente, que seria, eles usam lá, sei lá, fundos de análise quantitativa para movimentar ações americanas em alguns fundos, ou outros fundos lá tem um conjunto de título com renda. Então, o que acontece? Se a gente prestar atenção, a maior parte dos investidores globais, eles deixam a liquidez na mão de terceiros, certo? Certo. O momento em que acontece a quebradeira, na minha opinião, é quando um fundo ele começa a não conseguir pagar os rendimentos prometidos. E, na minha opinião, quando sai o balanço das empresas, depois de um impacto de demissão, ou seja, se tu tem demissões em massa, você tem menos produtividade. Menos produtividade, você vende menos. Menos dinheiro entrando na economia. Com isso, você vai ter um impacto no resultado do balanço das empresas a cada 3 meses.
E principalmente no ano fiscal das maiores empresas americanas, que acontece de junho para julho. Então, a liquidez concentrada vai... Por isso que acontece, se vocês pegam vários gráficos aí, o gráfico do S&P 500, gráfico do Bitcoin, nós geralmente, comumente, temos o seguinte padrão. O Bitcoin, se ele está subindo de preço, ele chega em dezembro e em janeiro ele começa a cair. Se ele está caindo, ele chega em dezembro e janeiro, na reversão ali no balanço do quarto trimestre, que é no fechamento ali de janeiro, ele começa a subir. A mesma coisa acontece em junho e julho. Então, geralmente, março, abril, junho e julho, setembro e outubro e dezembro e janeiro, a gente tem grandes viradas do mercado. Reversões. Geralmente, março e abril, reversões minoritárias, que seria tipo um pullback, como no nosso caso. Eu acredito que nós estamos vendo uma alta de pullback até o Bitcoin bater os 26 mil a 35 mil dólares. Eu acho que ele ainda tem potencial para subir mais depois desse pequeno pullback que ele está fazendo. Porque eu acho que esse pullback vai acabar em abril. Então, eu acho que ele vai ser um pullback trimestral. Eu estava especulando que poderia ser um pullback igual o pullback lá de 2019, que foi semestral. Foi uns 6 meses de alta, depois devolveu tudo em 6 meses. E todas as vezes vira entre junho, julho e dezembro e janeiro. É impressionante. A tendência principal, né? Então, se ele chega ali, ele pode daí ter um pullback semestral ou um pullback trimestral, que eu acho que a gente vai ver um pullback trimestral. Por quê? Porque até junho e julho vai dar tempo da gente ver um impacto dessas demissões em massa que estão acontecendo nos Estados Unidos. Porque o maior mercado financeiro dos Estados Unidos é o real estate, que é o mercado de fundos imobiliários, setor imobiliário. Imóveis, né? Hipoteca Imóveis. Tipo assim, o americano, até ano passado, o que eles faziam de grana em Nova York? Os caras começaram a vender a própria casa, o próprio apartamento, pegavam e compravam e faziam financiamento hipotecário para 30 anos de pagamento de 2 apartamentos, mobiliavam um para viver e o outro Airbnb. Aí todo o ganho da Airbnb ali em Nova York, os caras pegavam esse dinheiro desse segundo imóvel que eles hipotecaram. Então, tipo assim, o americano começou a fazer um investimento da seguinte forma. Ele vende o próprio imóvel de Nova York, que é uns 5 milhões de dólares, por exemplo. Aí ele comprava, ele hipotecava 2 novos imóveis, ou 3 imóveis, ou 4 imóveis, e ele vivia num hipotecado e 3 para fazer dinheiro com a Airbnb. Porque em Nova York, tu cobra, tipo assim, 100 mil dólares para 15 dias. Caramba. Então, tu conseguia pagar A prestação, o financiamento dos 3 imóveis, e eles começaram a fazer isso. Agora, recentemente, eu estou falando assim, de 2020 para cá, do Covid para cá. Então, isso causou uma inflação violenta em imóveis em cidades turísticas, como a região da Califórnia ali e Nova York. Só que tem um detalhe. Aquela galera ali, geralmente, ela trabalha também. Então, a gente vê que se a gente tem demissões em massa nas maiores empresas americanas, né? Microsoft já anunciou, acho que o Google também, a Apple anunciaram já a corte aí de 10 mil funcionários. Cara, aí só são 30 mil cabeças que a gente está falando que vão deixar de ganhar. E empregos qualificados, né, Augusto? Porque saiu o payroll essa semana, os empregos que estão sendo criados ali não são vagas de qualidade, são vagas para... Então esses de barzinho, tipo restaurante... Isso, são coisas menos qualificadas, porque o que gira dinheiro mesmo, né, é o emprego qualificado que é dessa turma de técnicos e tudo mais, né? Isso. Cara, então esses empregos qualificados, cara, vai dar uma falta de liquidez no mercado, vai dar um agito na economia, que, para mim, eu acredito que vai vir paulada para baixo quando a gente terminar esse pullback de alta aí. E eu tô esperando, cara, Bitcoin a 25 mil dólares por aí, porque eu acho que ele vai retrair 50%. 50% de 25 mil seriam uns 12.500, que é justamente o suporte semanal majoritário que nunca foi testado como suporte. Então, essa é uma resistência que, pessoal, que nunca foi testada como suporte. E eu nunca gosto de acreditar que nunca tem suporte testado. Geralmente o mercado volta para um suporte que não foi testado tipo anos mais tarde, 3 anos mais tarde, 4 anos mais tarde. Mas assim, o pessoal tá acreditando em bull market, cara, chega a me dar assim, me dá um asco, porque, cara, como é que tu vai ter um efeito
expansionista como está acontecendo, agora desde outubro, agora a gente está vendo um pouquinho de efeito expansionista, mas como é que tu vai sustentar isso com tanto desemprego, com tanta gente? Não tem como tu sustentar uma recessão assim. Que eu Então, acho que vai ter recessão. O sim, pessoal sim, acha que sim. não, né? Os economistas acham Eu concordo com você, que eu também acho que vai ter recessão. Eu acho que muito dessa crença que a gente está vendo agora, essa alta que teve, né? É uma que... confiança, porque, primeiro, a inflação começou a baixar, né? Isso. No mês passado teve um índice de inflação um pouquinho abaixo, ele 0,1 negativo no índice Sim. mensal. E aí o mercado fica animado com isso, porque, olha, se a inflação começou a baixar, está funcionando o que o Fed está fazendo, então a gente vai poder diminuir os juros e tal, e vai começar a expansão monetária de novo, né? Uhum. Mas o que eu estou preocupado, Augusto, principalmente, é porque, principalmente com esse alongamento da curva de juros, né, que aconteceu essa semana, e de qualquer forma, né, a gente já tinha, de qualquer forma, a expectativa de que o mercado ia ficar com a taxa de juros na faixa de 5 ali até o final do ano, né? Ia ter mais uma alta agora em março e depois ficava até o final do ano assim. Faz desde 2006, 2005, 2006 que a gente não vê a taxa de juros nesse patamar que a gente está vendo agora, de 5%. E a gente vem de uma sequência muito grande de tempo, né, desde 2008, que o mercado fica com juros baixos demais há muito tempo. Então as empresas estão todas nessa situação já de usar dinheiro barato há muito tempo. Quem fala, chama de heroína financeira, acho que é o Hélio Beltrão que fala isso, ele chama isso de heroína financeira, né? Uhum. O mercado, como um todo, ele está Viciado atordoado, em viciado alta. nesse juro baixo, Isso. nesse juro muito baixo. E agora a gente está vendo um juro muito alto, né? Proporcionalmente ao que a gente vinha, uma alta de 0 para 5 é muita coisa. A gente está acostumado com o juro alto aqui no Brasil, a gente acha que é normal, mas para eles é muito alto, 5%. E eu acho que a gente vai começar a ver as empresas tendo muita dificuldade, assim como aconteceu aqui no Brasil agora, até eu estava vendo o Maurício falando ontem, a gente falou sobre isso semana passada e tal. As americanas não quebraram à toa, né? Tem todo um contexto ali que as americanas quebraram, mas o principal deles, na minha opinião, é porque o juro subiu muito no Brasil. A gente vem de 2 para 15, para 14, 3,5, 3,75. E as dívidas dessas empresas começam a ficar muito difíceis de serem pagas, né? Então a gente começou a ver empresas quebrando aqui no Brasil agora. A primeira foi a Americanas, já tem algumas lá, o Maurício mostrou, acho que a Gol, tem mais duas grandes aí, de varejo e aérea e coisas nessa área, que estão para ter problemas de novo, vão para quebrar também. Por quê? Porque o juro está muito alto. E a gente não viu isso acontecer nos Estados Unidos ainda, não quebrou nenhuma empresa grande ainda. E eu acho que a gente vai começar a ver isso agora, talvez coincida com essa data que você falou aí, que vai sair balanço das empresas e tudo mais. Começamos a ver problemas dessas coisas acontecendo por causa dos juros. E aí a coisa vai buraco. Vai pro brejo.